Uma das maiores dificuldades de viver a religião cristã diz respeito a uma característica que somente o cristianismo tem. Não há nenhuma outra religião que tenha essa característica tão emblemática como no cristianismo. É o fato de nós termos uma religião pactual, onde a coletividade é muito importante. É fato que Deus não veio salvar pessoas no atacado. Deus salva pessoas individualmente. Isso é fato. Mas é também biblicamente comprovado que Deus veio para buscar um povo. Ou seja, Deus salva um por um, mas o que ele vai salvar, no final das contas, é um povo. E isso ficava muito claro lá em Israel, uma nação pequena, sem muita força. O que havia de diferente em Israel era porque Deus os fez diferentes, mas era uma nação minúscula e sem muita importância, não fosse a importância que Deus a deu. Mas Deus chamou aquela nação como nação santa, povo de propriedade exclusiva, era um povo separado para Deus e por Deus. Então aquela nação, ela tinha um compromisso particular com Deus. Deus fez uma aliança com Israel. Então, por conta dessa aliança, Israel tinha um relacionamento com Deus. Porque Deus se relaciona assim com o seu povo. Ele tem sempre um representante. Ele faz um pacto com alguém. Se você lembrar, por exemplo, lá no Éden, como as coisas começaram, Deus fez um pacto com a humanidade em Adão. Porque Deus não trata com todos os homens ao mesmo tempo. Ele trata com um representante pactual. Há uma estrutura federativa aqui sendo proposta. Deus falava com Adão e Adão falava para a família dele, que era a humanidade. Então, o relacionamento divino se dava por meio de um homem, de um representante pactual. Então, essa estrutura pactual, ela precisa ficar muito clara. Isso não existe em nenhuma outra religião. E a ligação que tinha a vida de Adão com o culto era algo fantástico. Porque o problema que aconteceu com Adão e Eva não se deu no ambiente de culto, necessariamente. Foi durante a semana, vamos dizer assim, foi entre um domingo e outro. No caso, entre um sábado e outro. Entre um sábado e outro, o que aconteceu na vida social de Adão e Eva acabou desembocando num problema de culto. Porque quando ele foi se apresentar diante de Deus, ele fugiu. Mas o que tinha acontecido não foi na hora do culto. É verdade que na vida de Caim e Abel, o pecado se deu no culto. Mas já em Adão e Eva, não. Foi um problema da casa que reverberou num problema de adoração. Porque a vida do cristão, a vida daquele que teme ao Deus da Bíblia, ela tem conexão direta com o que eu faço na igreja. Não há como você dissociar. E não é assim em todas as religiões, como eu já mencionei. As religiões pagãs, elas têm uma característica muito distinta dessa. Se você for para uma religião de matriz africana, por exemplo, você não precisa ter compromisso. Você não chama a pessoa que tem a mesma fé de irmão. Você não tem relação comunitária com aquelas pessoas. Não precisa ter. É muito mais fácil de viver assim. Porque você tem um conjunto de requisitos que você precisa cumprir. Você deve, tais e tais dias, participar de determinada reunião. Você precisa entregar determinadas oferendas. Você vai fazer aquele trabalho que foi proposto e pronto.
Depois você volta para sua casa e segue a vida. Normalmente. O que você faz durante a semana não vai reverberar no que você faz no culto. No culto, no ritual, seja lá o nome que tenha na religião pagã. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados que você realmente cumpra o rito. É o rito pelo rito. Então você se propõe a fazer um determinado trabalho, então você reúne os recursos para aquele trabalho e você vai lá e entrega. E depois a vida continua normalmente. É assim na religião pagã, mas não funciona assim no cristianismo. O cristianismo é uma religião pactual. A palavra que mais aparece em Malaquias é aliança. E aqui, nessa subseção do capítulo 2, a palavra que mais aparece é deslealdade, infidelidade. Infidelidade é o quê? A aliança. Então é a quebra da aliança, a quebra do compromisso. E esse compromisso era um compromisso público que foi quebrado no particular. Porque toda a análise do contexto de Malaquias não diz respeito ao povo apostatando da fé a ponto de dizer, não vamos mais para o culto. Não é isso. Não é. A discussão que vai se destrinchando aqui durante o livro de Malaquias, em 6 episódios de perguntas do povo de Deus, respostas do próprio Deus e uma afirmativa, né, que demonstra que Deus realmente ele crê, ele faz aquilo que ele diz, não tem nada a ver com um povo que não ia mais para o culto. Muito pelo contrário. Eles participavam das ofertas, eles entregavam os sacrifícios, o sistema sacerdotal estava em pleno uso, eles davam os dízimos, só que tudo era feito com mau humor, com raiva, e sem essa ligação pactual, que era tão esperada do povo. Eles viviam uma vida durante a semana e eles queriam participar do culto no sábado. E Deus diz, assim não vai ser. Porque vocês não são membros do candomblé. Porque vocês não são adeptos da Umbanda. Vocês não são religiosos com práticas pagãs. Vocês são crentes. Vocês têm aliança com Deus. Então, se vocês têm aliança com Deus, se vocês são cristãos, então vocês entendem que a religião de vocês perpassa a vida inteira. Que o que eu faço no domingo depende do que eu fiz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E que Deus não vai aceitar o meu culto no domingo se minha semana desfaz tudo o que eu digo no culto. Ele não aceita. E se você disser, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento, pastor, está muito pesado. Aí eu vou me lembrar do que disse o nosso Senhor Jesus Cristo na Nova Aliança. Quando ele disse, se você tiver uma oferta para entregar no culto, mas você está com um problema com seu irmão, Jesus diz, volta, resolve o problema com teu irmão e depois vem e entrega a oferta. Ora, mas é um problema com meu irmão, não tem nada a ver com Deus. Essa é a estrutura pactual, irmãos. Você não vive bem com Deus se não viver com seus irmãos. E você não vive bem com o seu próximo se você, em primeiro lugar, não viver bem com Deus. Então acaba aqui aquela história de eu não tenho igreja, mas eu estou muito bem com Deus. Isso é impossível. É impossível. Eu não estou pactuado a uma igreja, mas eu vivo muito bem com Deus. Deus entende. Deus não entende. Esse povo ia para a igreja.
Porque aqui é outro problema. O fato de vir também não lhe garante nada. O fato de estar presente aqui não lhe garante nada. Não está é certeza, porque você chegou ao ponto de tamanha petulância que você não sente mais nem falta de estar presente. Mas estando presente, você precisa se perguntar: será que eu estou de fato pactuado ao Senhor? Será que realmente isso aqui é uma verdade para a minha vida? E o que vai dizer não é o domingo. Não é o domingo. Porque no domingo, meu amigo, se o pastor for bom de conversa, se o louvor souber usar direitinho as notas, você se acaba de chorar. Ou não é assim em muitas igrejas evangélicas? Você passa uma semana o comerciante enganando para poder vender, a mulher fofocando, os filhos mal criados vivendo como mundanos. Mas chega todo mundo, se junta, esse amontoado de gente, bota todo mundo dentro do carro, e aí começa um louvor a tocar no domingo, e todo mundo chora. E as pessoas estão sendo enganadas, porque elas acham que está tudo bem. Porque elas choraram no culto, porque elas se emocionaram no culto, porque elas sentiram Deus no culto. Não adianta sentir Deus no culto e viver essa vida que eu acabei de descrever. Porque o Deus do culto, irmãos, ele disse lá ao profeta Isaías: eu não ouço as orações de vocês. Os salmos, as luas novas, os sábados, nada disso eu me agrado. Vocês falam, meu ouvido está tampado. E por quê? Porque o que vocês vivem é outra coisa. Então, irmãos, vocês não são membros da Umbanda, nem da Quimbanda, nem da... nada disso. Vocês são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus precisa entender: eu estou pactuado a uma igreja. Eu estou pactuado em Cristo a Deus, e isto, na realidade, se refere à igreja. O modo mais visível de perceber que eu estou pactuado a Deus em Cristo é estar na igreja. Agora, estando na igreja, toda a minha vida agora precisa dar testemunho de que aquilo que eu faço no domingo é verdadeiro. Porque senão é tudo engano. É mais fácil viver nas religiões pagãs, porque você não tem compromisso nenhum. Mas viver o cristianismo, se é para viver, é assim. Se é para viver, é assim. E viver em comunidade, irmãos, não é fácil. Porque você, em primeiro lugar, você tem que dar satisfação. Você não vem para um culto, se a comunidade é uma comunidade viva, no outro dia está o pastor da igreja perguntando: foi que houve? Não veio ontem? Você tem que dar satisfação. Os irmãos perguntam. Então, o seu modo de andar, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, tudo vai ser colocado à prova pela liderança e até pelos os irmãos da igreja também, que eles vão perceber quando há algum sintoma diferente. É um corpo vivo, formado por famílias da aliança. E é assim que Deus age, é assim que Deus nos protege, irmãos, neste corpo vivo chamado igreja, que tem seus problemas, que não são poucos, que tem as suas muitas deficiências, mas que é, não tenha dúvida disso, o lugar mais seguro para viver uma vida cristã. Na verdade, não é um lugar, é o, porque não tem outro.
Então, viver em comunidade é viver isso. E viver na comunidade não é viver se escondendo na comunidade. Porque você pode estar pactuado a uma igreja, você pode ser membro da igreja, você pode se esconder sendo membro de uma igreja, sem faltar um culto. Você precisa se abrir. Você precisa investir tempo com os seus irmãos. Você precisa criar amizade na igreja. Você precisa conhecer as pessoas. Porque senão esse organismo vivo, quando ele encontra um corpo estranho, ele expulsa. Naturalmente ele vai expulsar. Agora, é um corpo extremamente adaptativo. Ele recebe pessoas muito diferentes, membros muito diferentes. Pessoas de diversas classes sociais, culturas, mas com um único propósito: servir a Deus pactualmente. E é tudo isso que resume a nossa religião. Mas também este é sempre o nosso calcanhar de Aquiles, irmãos. É aqui onde nós mais pecamos. E os dois pecados que são citados aqui, do verso 10 ao verso 16, são os pecados que mais facilmente acabam com a vida comunitária da igreja. Preste muito bem atenção. Estes pecados aqui são os mais traiçoeiros contra a vida comunitária da igreja. Primeiro, do verso 10 ao verso 12, casamento misto. Casamento de um crente com um descrente dentro da igreja. Isso acaba com a vida comunitária. E, em segundo lugar, divórcio. Então, nós vamos tratar desses dois temas a partir de agora, com esta visão pactual. Primeiro, o primeiro pecado que é citado, verso 10 a 12, acompanha a leitura. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Veja só, o argumento começa da seguinte maneira: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? O mesmo Pai e o mesmo Deus. Percebe que aqui ele está justamente dando essa conotação de coletividade, de unidade do povo. Nós somos distintos, mas ao mesmo tempo nós somos um. Há uma diversidade e há uma unidade na igreja, porque todos procedem do mesmo Pai. E aqui, em termos de fé, eles estão se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Todos têm o mesmo pai, que é Abraão. Mas não tenha dúvida, eles estão falando sobre Deus também, o Criador de todos. Eles não estão preocupados, irmãos, com os povos vizinhos, com os que estão fora da igreja. Eles não têm o mesmo pai nesse sentido, porque aqui é uma ligação espiritual. Para quem pensa que esse exclusivismo judaico era uma questão racial, se engana muito. Não é a questão de não poder casar com outros povos porque nós somos melhores do que os outros. Não existe isso. Se você ler na história do próprio Antigo Testamento, você tem Ruth, Raabe, Abigail, que eram mulheres advindas, procedentes de outros povos, que se casaram com israelitas e que esse casamento tinha a bênção de Deus. Então não é uma questão étnica, é uma questão espiritual. Estas mulheres, elas deixaram os seus povos, mas deixaram para trás também os seus deuses. Como muito claramente você vê lá na história de Ruth. Ela diz à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então, a partir dali, ela entra na comunidade judaica, ela passa a ter a mesma fé dos judeus. E não há mais distinção. Ela pode, de fato, se casar com alguém que é israelita.
porque ela tem o mesmo pai que Abraão na fé, e ela passa a ter Deus como seu pai. Todos os que creram, diz João no capítulo 1, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é fato, irmãos, que alguém que está fora da igreja hoje e se converte, e essa pessoa professa a verdadeira religião, ela passa a ter o nosso mesmo pai. E, consequentemente, ela passa a ser mais uma das oportunidades dos irmãos que estão na igreja para buscar um casamento caso eles sejam solteiros. Então, não há essa distinção étnica, nem para Israel, nem para a igreja. Nós não somos melhores do que os homens do mundo, mas nós somos diferentes. Então, essa ligação que nós temos com Deus, numa família da fé, nos faz casar dentro da família. Mais uma vez, por uma questão espiritual. Quando alguém casa com outro que é de fora da família, como estava acontecendo aqui, quem sofre é a nossa religião. Eu li um dos comentaristas chamado J.G. Baldwin. Ele diz algo fantástico. Ele diz: por que todas as vezes que Israel começou a se casar com pessoas de outros países, de outras religiões, foi Israel quem acabou cedendo? É por um motivo óbvio. Você entra num relacionamento, um homem e uma mulher, né, um marido e a sua esposa, quem tiver o nível moral mais baixo, a tendência é de que o outro entre nessa. Então, o nível moral do judaísmo era superior a todos os outros povos. Adivinha quem vai ceder primeiro? O nível moral do cristianismo é o mais alto que existe na nossa sociedade. Se você se casa com alguém de um nível mais baixo, o que vai acontecer é que você vai ser puxado para baixo, para o mesmo nível dessa pessoa. Então, este é um dos grandes problemas. Mas não é um problema prático, é um problema espiritual. É porque muita gente fica dizendo assim, né, veja, casar com um descrente é como se você entrasse num avião que tem um voo que a cada 10 vezes que ele parte, 9 vezes o avião cai. Você vai entrar nesse voo? Não, não é assim. Está errada a analogia. Está errado. É um voo que cai 10 vezes. Não dá certo. Não tem essa história, casei e deu certo, casei com um descrente, deu certo. Deu errado. O que você fez foi errado e ponto final. Carrega mazelas para o resto da vida. Agora, isso não quer dizer que você esteja em pecado o resto da vida. Mas o que é errado e ponto final. Não tem essa de que... Eu me lembro de um que deu certo. Todos deram errado. Porque está errado. Agora, quando um descrente se converte, as coisas mudam, né? Não está mais em pecado e a tendência é que o casamento se estabilize. Mas estava errado. E o que está errado, vai dar errado. Não brinquemos com o Senhor, irmãos. Nós temos um único Pai. E Ele diz que quando os filhos desta família começam a buscar pessoas de fora para se casar, o nome disso é infidelidade para com Deus. Ele diz: porque agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais. O que é que era profanado? Ele diz logo em seguida, era o templo, veja, verso 11, profanou o santuário do Senhor. O problema se deu em casa, o problema foi um relacionamento entre um crente e um descrente, e o que foi que sofreu? O santuário. Porque assim como individualmente, quando você se casa com um descrente, você baixa o seu nível moral, se isso acontece com muita recorrência na igreja, então são muitas famílias com moral baixa. Muitas famílias com moral baixa profanam a casa do Senhor. Você acha que o culto
o culto evangélico é como é hoje, por quê? Boa parte do problema do culto ser inclusivista, entre muitas aspas, é o fato de nós termos dentro da igreja um monte de casais que não creem em Deus, e estes casais que estão ali, ou pelo menos um crê e o outro não crê, e estes casais que vão para a igreja, eles não querem que o seu cônjuge descrente seja, de algum modo, constrangido no culto. E aí o que é que o pastor tem que fazer? Ameniza a pregação. Ameniza as suas falas. Ameniza o peso da necessidade de mudança, de santificação, para não incomodar o visitante, ou para não incomodar aquela pessoa que frequenta a igreja, mas não crê. Então o culto é profanado. E essas esquisitices que nós vemos aí nos cultos evangélicos, boa parte desse problema diz respeito aos casamentos mistos, aos relacionamentos mistos. E aí vem o desenrolar da história, porque antes do casamento vem o namoro. Então você tem vários jovens que frequentam a igreja, que são batizados, que fizeram pública profissão de fé, mas estão em relacionamento com ímpios. E as moças e os rapazes ímpios que vão visitar a igreja não podem ser constrangidos. E o que é que se faz? Pressão no pastor. Pastor, fulaninha está aí. Pastor, cicraninho está aí. Vá com calma. E os pastores baixam a cabeça e, para não constranger estas pessoas, eles não tocam no assunto. Pois bem, não é assim na Igreja de Cristo. Não pode ser assim. Irmãos, nós recebemos muito bem os nossos visitantes, dentro do que é possível. Mas, por exemplo, eles não participam da ceia. Porque eu não sei se eles estão em comunhão ou não. O conselho não consegue averiguar isso. Participam aqueles que têm recomendação dos seus pastores. Mas aqueles que dizem que são crentes, mas não têm uma recomendação, por cuidado e zelo com os elementos, nós não entregamos. Eu estou falando aqui de irmãos, que não tem como ser averiguado na hora. E eles não deveriam ficar chateados, eles deveriam agradecer a Deus que existem igrejas que cuidam dos elementos assim. Porque em outras, você chega e você nem mesmo é orientado em como deve participar ou se deve participar. Isso, obviamente, separa, restringe, exclui. Mas é necessário que seja assim. Para preservar a igreja, a santidade da igreja, de que muitos no nosso meio tomem a ceia sem poder tomar. E vão ficar chateados? Vão ficar chateados. Muitos vão ficar. Visitantes que não creem no Senhor e acham que podem participar de tudo. Não podem. Não podem. Quem não professou a fé, quem não foi batizado, não pode participar de tudo na igreja. E não é para ficar com raiva. É para se consertar. Agora, quando nós começamos a escutar esse canto da sereia, dizer, ameniza aí, pastor, porque fulaninho está hoje na igreja, eu nunca recebi um pedido desse. E eu espero que nunca receba, porque se você pedir, eu vou fazer o exato oposto. Vai ser a pregação mais terrível, mais pesada que você poderia ouvir. Porque se aquela pessoa realmente for um escolhido de Deus, ela vai se salvar. Ela vai mudar a vida dela a partir da pregação. Não porque a gente amenizou, mas porque a verdade foi pregada, e a verdade pregada aos ouvidos de alguém que crê, muda a vida da pessoa. Judá tem sido desleal
É assim que Deus chama. Sabe o que é casamento misto, namoro entre crente e descrente? Deslealdade, infidelidade. É isso que Deus chama. É assim. Não é que não vai ser tão bom. Eu escutei muitas pregações essa semana nesse texto. Muitas. É impressionante. A maioria diz, não é que seja pecado. É que não é uma coisa muito boa. Peraí, e quem foi que disse isso então? Quem diz o que é bom e o que é ruim é Deus. Então, se no Antigo Testamento, preste muito bem atenção, o Antigo Testamento, ele determinava que pessoas que se casassem com filhos de deuses estranhos, observe que é assim que o texto chama, verso 11, e se casou com a filha de Deus estranho, essas pessoas, elas eram extirpadas do povo de Deus. Quando a reforma trouxe, ali no período de Esdras, Neemias, eles foram retomar o culto público depois do exílio, do segundo exílio. O que foi exigido, em primeiro lugar, foi se separem das mulheres que servem a deuses estranhos. Purifiquem-se. Ora, então você tem aqui um elemento que como nós já vimos, não é étnico. Se fosse étnico, de fato, tinha ficado no Antigo Testamento, mas não é étnico, é espiritual. O motivo pelo qual um crente do Antigo Testamento não se casava com um descrente era um motivo espiritual, porque estava fora da aliança. Agora, me explique o que isso tem de diferente do Novo Testamento. O crente não se casa com um descrente no Novo Testamento, por quê? Porque também está fora da aliança. Não tem a bênção de Deus. Isso é ser infiel contra o Senhor. Isso é provocar profanação, culto de Deus. E o que você faz lá em particular, não brinque, porque isto aí reverbera no culto público. E aí vem a responsabilidade daqueles que são líderes dentro da casa do Senhor, para não permitir que isso aconteça. Verso 11, Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, e o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor. Quem que apresentava a oferta ao Senhor? O sacerdote. Então, meu amigo, o problema não é só com você, não. O problema de quem entra no relacionamento desse aí também é problema do pastor da igreja. Todas as vezes que alguém começa um relacionamento misto, crente e descrente, os presbíteros da igreja têm obrigação de intervir. Porque Deus disse aqui, veja mais uma vez, eu destruirei as tendas do Jacó. O homem que fizer isto, que se casa com uma mulher estranha, o que vela, o que responde e o que apresenta a oferta. Ou seja, ele vai não só punir o pecador, mas também o pastor que deixou isso acontecer. Quantas famílias esta igreja já perdeu por conta de disciplina por casamento misto? Eu já perdi as contas. Mas, de fato, não é perda, é ganho. É ganho. Porque quando você analisa hoje como estas famílias estão, não estão melhores, estão muito piores. E a igreja? Cada vez melhor. Não esperem, irmão, nada diferente disso aqui nesta igreja. Nós sabemos das dificuldades do que é conseguir casar com um crente de verdade. E eu me refiro primeiro às mulheres. É difícil. É difícil, mas é o seguinte. Até o mundo sabe que é melhor só do que mal acompanhado. Casamento é uma bênção de Deus. Ter filhos é uma coisa maravilhosa.
nós incentivamos muito que os irmãos se casem, mas somente no Senhor. Então, se não tem, espera. Aguarda no Senhor. Não tente adiantar, dizendo, não, mas ele está vindo para a igreja. Os que vêm todo domingo, você tem que averiguar, né, com os olhos muito bem abertos, os que vêm todo domingo, tomam ceia, são lá aparentemente muito piedosos, não caia na conversa dele de primeira. Imagina o que está dizendo, não, mas eu vou lá, eu vou lhe ver lá na igreja. Não use de maneira nenhuma o namoro como agência missionária, porque não vai dar certo. Não funciona. Não seja desleal para com o teu Pai, que é Deus. E ore, irmãos, ore para que o conselho da igreja nunca mude esta posição. Seja firme, porque a profanação do casamento inevitavelmente vai profanar o culto. Este é o primeiro dos pecados que é apontado aqui em Malaquias 2, do verso 10 a 12, agora do verso 13 em diante. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Claramente aqui o problema é divórcio. Mas parece que antes de se divorciar, tinha um massacre que era feito ali diante do culto, dentro do culto, pelos homens. Quando ele diz assim, veja, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, no verso 13. Os comentaristas são unânimes em avaliar que esse choro, esse gemido era das mulheres, que estavam sendo desprezadas pelos seus maridos. Então, esses homens, antes de se separar, o que é que eles faziam? Eles massacravam as mulheres. Eles destratavam. Eles eram ríspidos, grosseiros com as suas esposas. Então elas passavam uma semana sendo humilhadas, vítimas de todo tipo de grosseria, de maldade dos seus maridos. Por quê? Porque o desejo desses homens era se livrar das mulheres. Eles queriam ter uma ou outra experiência. Estava na moda ali casar com mulheres de outras nações. E eles não tinham, eles ainda tinham a mulher da mocidade, a mulher que cria do mesmo jeito que ele. Então ele começava a achar ela retrógrada. Essa mulher é devagar demais, essa mulher não é tão bonita como a mulher dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Começava a ver as mulheres dos outros povos se encantando pelas mulheres do mundo. Nada há de novo debaixo do sol. Todas as vezes, irmãos, que os homens, e eu me refiro em primeiro lugar aos homens crentes, passam a olhar para as mulheres do mundo e tê-las como referência, inevitavelmente eles vão maltratar as suas próprias mulheres. Porque o que eles olham das mulheres do mundo é o que a mulher comum não pode fazer. A mulher comum, ela tá ligada a dificuldades que uma mulher que vive para o mundo não tem. A mulher cristã, ela não é assim. A mulher cristã, ela tem filhos em primeiro lugar, então já muda o corpo. Ela tem que cuidar dos filhos, então muda a rotina. Ela tem que se matar para dar conta da casa, então ela não está sempre linda e cheirosa. Mas essa é a realidade da vida. Essa é a mulher de verdade. É a mulher que está cuidando da casa, cuidando dos filhos e cuidando do marido. Isso é mulher de verdade. Agora, a mulher da revista, a mulher da internet, aquela é perfeita. Mas quando você coloca ela como meta, como referência, você tem um problema seríssimo.
porque você só está tomando uma parte, até mesmo dela. Ela não é aquilo o tempo todo. É o que ela tenta mostrar. Ela é aquilo em poucas horas do dia dela, quando ela está tirando foto, fazendo vídeo, coisa dessa natureza. Até ela não consegue manter aquele status ali o tempo todo. Mas quando o faz porque vive uma vida de faz de conta. Não é assim a mulher que você tem que ter como referência. A mulher que nós devemos amar é a nossa companheira, como ele diz aqui. A companheira da tua mocidade. Ora, se é na mocidade é porque faz tempo. E se faz tempo é porque vocês já viveram muitas coisas juntos. Foi a mulher que passou pelas grandes pressões da vida. Foi a mulher que já viu você triste. Foi a mulher que lhe aconselhou. Foi a mulher que esteve do seu lado quando você estava doente. Essa é a mulher da mocidade. Essa é a mulher de verdade. É a mulher que é a mãe dos teus filhos. Agora a outra lá, aquilo é um boneco. Não existe. E os homens tolos continuam achando que aquilo é que é mulher de verdade. Não é, meu irmão. Não é. Então você tem um amontoado de jovens na igreja, homens jovens, que eles não se casam porque eles estão esperando a mulher da revista aparecer na igreja. Se a mulher da revista aparecer na igreja e não se transformar numa mulher como as demais da igreja, ela não se converteu. Não se converteu. Uma jovem que aparece na igreja, assim, é claro que Deus beneficiou com a beleza uns mais do que outros. Isso é óbvio. Claro que é assim. Né? Não tem essa história de belezas diferentes. Não, tem gente feia e tem gente bonita. Isso é um fato. Agora, não é o critério primário. Não é este o critério primário. Você olha primeiro para... Você não escolhe com os olhos. Você escolhe primeiro com os critérios que Deus te deu. Essa mulher, ela vai ser realmente uma boa mãe, uma boa esposa. Esses são os critérios. Se ela for bonita, é melhor, né? Mas se você lembrar, por exemplo, Gênesis 24, quando Eliezer buscou uma esposa para o filho de Abraão, Isaque. Quando ele chega ali no poço, onde as mulheres estavam reunidas para tirar água, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, a mulher que eu pedi, e ela me der água para mim e para os meus camelos, essa vai ser a esposa do meu Senhor. Aí todo mundo fica pensando assim: que mulher é essa? Mulher, ele queria o quê? Uma empregada, é? O feminista lê o texto assim. Está vendo aí que a Bíblia é patriarcal? Que é para o homem se aproveitar da mulher, porque a mulher ela vai ter que tirar água para ele, para os camelos. Tu diz, é capricho dele. Não, não é capricho dele. Ele estava buscando ali um espírito quebrantado. Ele queria uma mulher que fosse serva. É verdade. Mas por que essa mulher ia servi-lo? Porque ela o amava. E ele o que daria a essa mulher? Esse homem, quando ele encontra Rebeca, ele entrega as joias mais caras do seu senhor. O que é um copo d'água perto de tudo isso aqui que eu vou lhe dar? Ele ia dar a vida dele. Dar as joias é a vida inteira de sacrifício e trabalho.
por um critério: que ela sirva a família. Agora, meu irmão, isso só é possível com quem realmente vive o Espírito de Deus. Porque estes homens aqui de Malaquias, eles estavam destratando suas mulheres porque elas não eram aquilo que eles esperavam que elas fossem. Vocês sabem muito bem o que é isso aqui. O sujeito não tem coragem de se divorciar da mulher, mas ele massacra ela. Ele massacra. Tira piadinha com a roupa. Tira piadinha dizendo que ela está mais gorda. Nunca reconhece nada que ela faz. Vai massacrando. Todo dia em casa um pouquinho. E vem para o culto no domingo. Como é que chegavam essas mulheres? Gemendo e chorando. É para quem acha que o Deus da Bíblia é patriarcal e machista, ele diz assim, verso 13, aliás, verso 14, e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, veja só, Deus está dizendo, eu sou a testemunha do que você está fazendo com sua esposa. Eu estou vendo. Então, para quem acha que vai ficar massacrando a mulher e Deus não vê, o que você faz em casa reverbera na igreja. Deus está vendo. Deus está vendo que você coloca uma ênfase muito grande no perfil de mulher mundana e esquece do perfil da mulher bíblica que Deus te deu. Ela é a mulher da tua mocidade. Talvez a gente não tenha essa noção mais, né? Porque o sistema de casamento, até entre os evangélicos, virou muito essa ideia de padrinho e madrinha. O casamento cristão, casamento católico cristão, não católico romano, ele não tem a figura do padrinho e da madrinha. Isso é invenção católica romana. O padrinho e a madrinha, no catolicismo, eles assumem o papel dos pais numa eventual ausência. Não é assim no nosso meio. Nós temos testemunhas. Deus, no casamento, ele é o juiz, ele é o pastor, mas ele designou esses ofícios para os seus pastores e para os juízes, magistrados civis. Mas o papel de testemunha, ele continua. Eu sou a testemunha. Então é como se ele assinasse o papel ali. Eu estou vendo o que vocês fizeram. Então a infidelidade, a deslealdade no casamento, é impossível ficar impune, porque você tem Deus como testemunha. Então as mulheres que choram por terem maridos intratáveis, não se preocupe, minhas irmãs. Deus é testemunha. E se há no nosso meio alguém que passa por isso e diz, Deus é testemunha, mas até agora nada, denuncia o conselho da igreja. Porque não tenha dúvida que os presbíteros da igreja não pouparão esforço para lhe ajudar. Porque nós não queremos aqui que no domingo as irmãs estejam presentes de corpo, mas com a alma acabada. Assim como Deus protege as mulheres, ele utiliza-se dos presbíteros para fazer o mesmo. Então, no final do texto diz, verso 14, e dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente em um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente em um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade.
Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Essa é uma das partes mais difíceis do texto, quando diz assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Como é que é isso? Ele fez somente um? Eu não vou trazer todas as teses aqui, mas a que eu acho mais plausível. Deus fez só um homem no princípio. Ele só fez um homem. Ele fez o corpo e depois ele soprou o espírito no corpo daquele homem, do primeiro homem. E sobejava-lhe espíritos. Isso quer dizer que Deus poderia ter feito toda a raça humana de uma vez só. Percebe isso? Porque quando nós falamos dos anjos, o número dos anjos hoje é exatamente o mesmo número que existia lá atrás, na criação. Os anjos não se reproduzem. Eles têm o mesmo número. O número que caiu e foi para o inferno é o mesmo número. E o número dos que estão não lhes sobejava-lhes espíritos. Então ele fez um que se junta com a sua esposa, ele faz mais um. E depois ele faz mais um. Entenda a natureza santa da família. De um por um veio o pecado. Pelo primeiro Adão. Um e outro. Como foi que isso se deu? Pela união de um homem com a sua esposa. Foi assim que Cristo nasceu. Ele podia ter feito todo mundo de uma vez só. Mas ele decidiu fazer de um, mesmo sobrando-lhes os espíritos. E ele foi fazendo de um por um, até Cristo chegar. Você percebe como a natureza da nossa ligação com a nossa esposa é santa? Foi um meio pelo qual Deus resolveu preservar uma semente santa até Cristo e depois de Cristo. E esta semente santa, esta unidade familiar, é o que forma a igreja. Muitos núcleos familiares formam uma congregação. Então eu não tenho como dissociar a vida que vocês têm lá fora do que vocês vêm fazer aqui. Porque é da estrutura da nossa própria religião que os indivíduos se juntem em famílias e que as famílias formem igrejas. Então, se você quer ser crente, se quer ser cristão, só tem um jeito. Tem que viver em comunidade. Se você quer fazer parte da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, aí você sai de casa num dia, faz um despacho e volta para casa. Mas na igreja não é assim. Na igreja nós estamos pactuados com o nosso Deus. E tudo que nós fazemos na nossa casa reverbera na casa do Senhor. Então tenham muito cuidado, jovens, que ainda não se casaram, para que vocês não tentem profanar o nome de Deus no culto, se casando com mulheres estranhas. Homens, tenham muito cuidado. Tratá-las é fazer isso diante de Deus, que é testemunha. Tenham muito cuidado aqueles que pensam no divórcio. Vocês ouviram que Deus disse: eu odeio o repúdio. E aí alguém pode citar
Deuteronômio 24, mas Deus instituiu, ele regulamentou a carta de divórcio. Mas aqui ele diz, eu odeio o divórcio. E Cristo diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que a carta de divórcio foi dada pela dureza do vosso coração. É um instrumento para a reorganização da sociedade por conta do pecado do homem. Não era um propósito inicial de Deus. Então, divórcio não é solução. Sim, para aqueles que estão divorciados, não é o fim do mundo também. É preciso dizer isso. Porque divórcio não é o pecado sem perdão. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Deus odeia o divórcio. Então nós devemos nos livrar, irmãos, desse tipo de pensamento sempre. E aqui eu queria usar uma frase que geralmente quando o pessoal está com raiva diz para o seu cônjuge. Ah, está achando ruim? Então se separe. Nunca diga isso. Nunca fale isso. Esse tipo de ameaça não se faz, irmãos. Quando você pensar em dizer isso, você se lembre, Deus odeia o divórcio. Existem 2 cláusulas únicas de exceção na palavra de Deus. Adultério e deserção obstinada, como diz a confissão de fé. Adultério, a parte inocente, ela tem o direito e não o dever de se separar. Mas se há arrependimento, ela deve perdoar. E a deserção é quando a outra parte, ela simplesmente sai de casa. Ela lhe abandona. E aí não tem mais o que fazer. Todos os outros casos estão proibidos, irmãos. Nós devemos enfrentar os problemas. E aí a beleza da igreja. Os problemas dos casais não podem ser resolvidos entre o próprio casal. Nem sempre é possível. Problemas menores, claro. Mas existem problemas que são tão sérios que você precisa da intervenção de um terceiro. Vocês têm pastores para isso. Se utilizem do trabalho pastoral. Mas não ameacem o seu cônjuge dizendo, está achando ruim, se separe. Não faça isso. Mais uma vez falando para os jovens. Não ter com quem casar não é o fim do mundo. Agora, se casar com um descrente, pode ser a desgraça da tua vida. Não faça isso. Nós devemos orar, irmãos, para que nós possamos ter cada vez mais isso muito, muito claro na nossa mente. É mais fácil viver sozinho, mas não é o certo. Nós não estamos aqui para fazer o mais fácil. Nós estamos aqui para viver da maneira certa. E a maneira certa de viver é pactualmente em comunidade. Que o Senhor nos ajude a isso, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós damos graças, ó Pai, pela Tua palavra nos ensinar tanto esta manhã. A bênção do Senhor sobre a nossa vida é termos a Ti, Senhor Deus, para nos instruir. E nós mas que seja mudança de coração. Melhor suas esposas. Que as esposas nós possamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que nós possamos ver os nossos jovens se casando com outros jovens que temem a Ti. Para que não haja profanação num culto. Para que nós possamos viver uma vida pactual que agrade ao Senhor. É assim que nós te pedimos em Cristo. Amém.